você que está sendo alcançado por essa ministração, nós estamos no templo da Igreja Palavra Viva, em Cabo Frio, e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje se faz no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 9, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 13. Diz assim o texto, quem achou diga amém. O texto diz assim, capítulo 11, versículo 9: E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu vou repetir, eu gostaria que você dissesse esse clamor junto comigo. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo, diga comigo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Agora vai comigo para o capítulo 15, versículo 13. E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Eu vou ler de novo para você entender do que se trata isso aqui. E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Coloca a sua Bíblia sobre o seu assento aí, por favor. Curve a sua cabeça. Ore comigo nesse momento. Deus, eis aí a tua palavra, ó Pai. Coloca as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Que o Senhor repreenda o ladrão da boa semente nessa hora. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. É isso mesmo que você leu. Nós estamos no texto bíblico que narra a última semana de Jesus aqui nessa terra, antes de cumprir o propósito para o qual ele veio da eternidade para a terra. Olhe para mim, por favor. Quando nós estamos diante do Evangelho do Reino de Deus, é fundamental que nós tenhamos em mente a dimensão espiritual que o Evangelho nos desafia a seguir. Todo homem e mulher na face da terra precisa em algum momento da sua vida fazer a escolha e tomar a decisão mais importante de toda a sua existência. A decisão entre mergulhar e entrar naquilo que Jesus chama você todos os dias, ou simplesmente continuar fazendo parte de um discurso religioso. A palavra de Deus, ela nos mostra que por onde Jesus passava, o sobrenatural acontecia. Por onde Jesus passava, as coisas eram movidas e o reino de Deus corroborava aquilo que o Pai estava, através do Filho, revelando para a terra. Isso significa que em nenhuma ocasião que Jesus se moveu, que Jesus falou, que Jesus realizou alguma coisa, era simplesmente uma ocasião trivial. Nada no ministério de Jesus acontece por acaso. Diga comigo: Deus não é um Deus de acaso. Agora olhe para mim. A palavra de Deus, a santa e gloriosa palavra de Deus, quando ela é anunciada, e o Espírito Santo de Deus é aquele que garante isso, ela nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo para o que o Senhor a designou. Existem pessoas que elas vão ter contato com o Evangelho. Elas vão ser alcançadas por uma ministração. Talvez alguém que você vai convidar para vir nessa igreja. Talvez alguém que você já até convidou, já esteve aqui. Talvez alguém que você indicou um canal do YouTube de alguém que é bênção demais. Talvez um Spotify. Talvez alguém que você já deu uma palavra de bênção. Existem pessoas que vão se encontrar com a palavra de vida eterna e simplesmente vão rejeitar. Existe um outro grupo de pessoas que vai se encontrar com essa palavra e que vai
fazer com que a sua vida se mova simplesmente no nível da religião. São pessoas que ouvem o Evangelho, são pessoas para as quais o Evangelho, num primeiro momento, faz sentido, mas elas não conseguem ir além, elas não conseguem passar o nível da religiosidade. Basta cumprir algumas regrinhas semanais, basta para essas pessoas cumprir uma série de afazeres, que isso para elas já é suficientemente satisfatório para que elas se sintam bem com Deus. Lê do engano. E existem outras pessoas que elas recebem o Evangelho, elas absorvem o Evangelho, e o Evangelho faz com que elas gradativamente mergulhem mais fundo para saber quem é esse Deus, se aprofundem cada vez mais para descobrir quem Ele é, se aprofundem ainda mais para se relacionar com Ele, se aprofundem mais ainda para saber quem Ele quer que essas pessoas sejam, e elas vão cada vez mais fundo, porque elas são levadas por Deus para transcender o nível da religiosidade. É por isso que Jesus, numa certa feita, ele começou a contar uma parábola. Um homem começou a semear. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves e então comeram aquelas sementes, e elas não tiveram nem a oportunidade de germinar. Uma outra parte das sementes caiu num solo rochoso, e elas até germinaram e brotaram, mas por não ter profundidade de raízes, o sol queimou e elas não puderam crescer. Uma outra parte dessas sementes caiu numa terra onde havia muitos espinhos. Elas germinaram, brotaram e começaram a crescer, mas os espinhos sufocaram e elas não puderam dar frutos. Mas uma outra parte das sementes caiu num solo fértil. E quando essa semente caiu, ela germinou, ela brotou, ela cresceu e ela deu frutos, a 30, a 60 e a 100 por um, diz a palavra. A semente da palavra, ela é lançada sobre os nossos corações, dia após dia, pelo próprio Espírito de Deus. Qualquer um que sobe aqui ou em qualquer tribuna no mundo inteiro para anunciar o Evangelho de Cristo, ele é, segundo Jesus, um semeador da palavra. O que faz com que essa palavra germine, brote, cresça e dê fruto em você é justamente a qualidade do solo que recebe essa palavra. Porque talvez nós possamos caminhar na religiosidade durante anos, mas a nossa terra está cheia de espinhos, e a gente não consegue entender determinadas verdades e determinadas revelações da Bíblia, porque as nossas raízes, elas estão simplesmente rasas demais, e a gente não consegue compreender verdades espirituais que são reveladas através da fé. Mas tudo o que o Espírito Santo de Deus nos convida nessa noite é mergulharmos cada vez mais fundo em quem Ele é recebermos a semente dessa palavra e proporcionar para ela o terreno propício para que ela possa em nós cumprir aquilo que o próprio Deus a designou da eternidade. E aí isso passa de uma religião, isso passa de um afazer semanal. Você começa a mergulhar naquilo que Deus está fazendo na eternidade, e aí você é levado a estar em sintonia com aquilo que o céu está fazendo. E quando a gente entra em sintonia com o que Deus está revelando, a nossa vida passa a ser participante da grande obra que o próprio Deus está realizando sobre a terra. Aí a sua família é transformada em nome de Jesus, aí a sua casa é transformada em nome de Jesus. Aí você passa do nível da religiosidade e você se torna capaz de compreender verdades profundas da palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Marcos capítulo 11. Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém. E eu quero dar o contexto para você aqui. Jesus, se fosse hoje, ele estaria no hype. Sabe quando alguém espera muito por uma coisa? Era essa galera aqui esperando por Jesus.
Por quê? Porque o Messias está no nosso meio. O Messias está chegando. O Messias está vindo para Jerusalém. Rapaz, imagina a quantidade de coisa que ele vai fazer, cara. Imagina o que ele vai poder libertar a gente do jugo romano. Imagina o quanto ele vai poder fazer a gente compreender as verdades do céu. Eles gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles clamavam por quê? Porque desde muitos anos a religiosidade judaica já os havia ensinado que o Messias viria a Jerusalém. Talvez tudo, olhe para mim por favor, talvez tudo o que você espera quando vem a um culto é aquilo que você aprendeu religiosamente frequentando uma igreja. Talvez tudo o que você seja capaz de gerar enquanto expectativa em relação ao que Deus vai fazer é aquilo que você já compreendeu com a sua compreensão limitada que Ele é capaz de fazer. Essa galera aqui começou a gerar expectativa, porque assim como fora dito na profecia de Zacarias, o Messias veio até vocês montado num jumentinho. Então eles vibraram, eles receberam com ramos, com louros, com festa. Mas bastou uma semana para que a situação mudasse completamente. O que acontece quando a tua expectativa em Jesus é frustrada? O que acontece quando o que você acha que Ele deveria fazer não acontece? O que acontece quando aquilo que você planejou para a tua vida religiosa simplesmente se desmonta e você percebe que colocou expectativas equivocadas sobre Jesus? O Senhor está nos chamando nessa noite para viver além das nossas próprias expectativas. Porque se você for no Evangelho de Mateus e você olhar o texto que narra essa chegada, eles dizem: bendito é o filho de Davi. Isso é um título político e militar. Então, observe o seguinte: a religião ela é excelente em colocar nos nossos corações e nas nossas mentes expectativas acerca do que Cristo pode fazer nessa terra. E tem gente que vive a vida inteira nessa média. Porque parece que estar na igreja tem a ver com você ser abençoado, tem a ver com você ter uma casa boa, tem a ver com você prosperar, tem a ver com o que Deus pode fazer para você, tem a ver com Deus favorecer você em alguma coisa, tem a ver com você passar numa prova, tem a ver com você. E é justamente isso que aconteceu aqui. A gente não está falando de leigos, nós estamos falando dos religiosos da época. Olha o que o texto diz. Eu vou voltar aqui no capítulo 11 para ler, porque de repente você não prestou atenção, versículo 9. E os que iam adiante e os que seguiam, eles estavam clamando. Não era só quem estava na cidade esperando: vem Jesus, vem cá, vem cá. Não. Quem estava indo adiante, ou seja, quem já estava esperando, mas também quem estava indo junto com ele. Os discípulos estavam junto com ele. Irmãos, olhe para mim por favor. Ele tinha pouco tempo antes ressuscitado Lázaro. Tanto que o texto bíblico mostra que os fariseus já tinham feito. É impossível curar um cego de nascença, Jesus fez. É impossível purificar alguém da lepra instantaneamente, Jesus fez. É impossível levantar um morto depois de 4 dias, fedendo, Jesus fez. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Se Ele fez isso, imagina o que Ele não pode fazer para mim. Observa o seguinte: imagina o que Ele não pode fazer para mim. Talvez esse seja o nosso maior equívoco.
Porque essas mesmas pessoas que estavam gritando, recebendo com honras, uma semana, menos de uma semana depois, eles estavam gritando para que Jesus fosse crucificado. Aí eu te pergunto, o que é que pode acontecer em uma semana que faz você mudar totalmente a sua visão a respeito do Evangelho? Talvez você chegou nessa igreja e você tinha uma expectativa acerca de mim. Talvez você chegou nessa igreja e tinha uma expectativa acerca do que você viveria aqui. E passou uma semana, passou um mês, e a tua expectativa foi frustrada. Talvez você veio para o Evangelho e o que você achou que Jesus ia instantaneamente mudar na tua história, não aconteceu do jeito que você queria. E aí acontece o que agora? Enquanto as nossas expectativas forem rasas a respeito daquilo que Jesus vai fazer, e elas estiverem restritas ao que Ele faz nessa terra, nós como igreja no Brasil, nunca iremos compreender que a nossa maior esperança é que o Messias veio, o Messias está no nosso meio, e Ele voltará. Se você deixa de perceber o aspecto da revelação espiritual da palavra, você para de ter expectativa a respeito da verdade revelada na Escritura, de que Jesus Cristo vai voltar. Essa é a nossa maior revelação, essa é a nossa maior expectativa. Não se trata de bens materiais, não se trata de coisas que nos agarram a essa terra, não se trata nem do que a gente acha que Ele tem que fazer em nós. Se trata de ter uma vida voltada ao louvor e à adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Ele voltará para nos buscar. E aí, irmão, não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais clamor, porque todas essas coisas vão passar e tudo vai se fazer novo. Nós o veremos como Ele é. Nós olharemos para a face dEle. Talvez você tenha passado por situações duríssimas na sua vida. Talvez você já tenha enfrentado uma dor, um luto, que jogaram você na lona, que fizeram você nem saber o que fazer. Mas se a tua expectativa está simplesmente no fato de que Jesus pode curar essa dor, é muito pouco. Ele cura toda a dor. Ele é o Jeová Rafá. Ele é aquele que cura toda a dor. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que se entregou na cruz. O Cordeiro que ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Cordeiro que voltará como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu e que vencerá. Quando você olha para isso, eu te pergunto, o que é que você pode viver nessa terra que seja mais precioso do que passar a eternidade com Jesus? Porque aí a gente começa a entender do que se trata ser igreja. Porque aí você não começa, você para de virar as costas, ou de se aborrecer, ou de ficar muito preocupado com o que alguém falou, o que alguém fez. E você para de ficar com os olhos fixos nessa terra.
você planeja, você projeta, você vive o que Deus tem para derramar aqui, mas os seus olhos continuam fixos na eternidade. Você começa a se mover, não pelo que está movendo o mundo, não pela tua situação familiar, não pela tua situação de trabalho, não pela tua situação na tua igreja, mas você começa a ser quem Deus de fato criou você para ser. Você começa a ser resposta onde Deus colocou você. Você começa a ser um manifestante do reino de Deus, aonde o Senhor planta você. Porque diz a palavra, aonde um filho de Deus planta a planta dos pés, esse lugar é abençoado. Não significa que você vai conquistar tudo. Significa que se você está ali, o reino de Deus se manifesta só porque você está ali e você carrega o Espírito Santo. Não tem a ver com conquistar. Tem a ver com quanto você está disposto a perder para o Evangelho ganhar. Não tem a ver com construir uma igreja luxuosa. Tem a ver com ser uma igreja que vai impactar essa cidade. Não tem a ver com o que a gente faz no ambiente de culto só. Tem a ver com como que é o teu culto amanhã de manhã quando tu vai trabalhar. Porque se a igreja do domingo à noite não impacta a tua semana, não vale de nada. Aí a gente vive religiosidade. Aí a gente vive uma religião vazia, de pessoas vazias, buscando coisas vazias que vão nos agarrar a essa terra. Quanto mais você tem, mais você quer. E você não percebe que a única coisa, olhe para mim pelo amor de Deus, a única coisa que Jesus equiparou a Deus no Novo Testamento se chama dinheiro, riqueza, mamon. Pois ninguém pode servir a dois. Ele falou o quê? Ou se devotará a um e desprezará o outro, ou se esmerará para um e esnobará o outro. Pois ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Só que a gente não percebe que o nosso evangelho no Brasil tem se tornado um evangelho onde a bênção é uma coisa que você conquista. A bênção é se Deus te curou. A bênção é se Deus te prosperou. A bênção é se Deus fez aquilo que ninguém podia fazer. E você esquece que a bênção, ela não é feita por Deus. Olhe para mim, por favor, para você compreender isso aqui. A bênção, ela não é feita por Deus. A bênção de Deus, ela já está aí. É Deus que torna você capaz de vivenciar essa bênção. Porque no reino de Deus não tem a ver com quanto você conquista, com quanto você tem, com quanto você prospera. Tem a ver com quem você é. Tem a ver com quem você tem se tornado. Irmão, se você está na igreja 10 anos e tornou alguém pior, sai da igreja, pô. Se você está na igreja 20 anos, continua mentiroso, ladrão, safado, sem vergonha, mulherengo. Irmão, se o pecado continua sendo o teu alvo, eu tenho que te dizer, talvez você não tenha encontrado e conhecido o Evangelho. Porque tem gente que diz, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, e continuam vivendo absolutamente do mesmo jeito. Eu te pergunto, salvou de quê? Porque ou o Evangelho transforma tudo em quem a gente é, ou não vale de nada. Existe um processo que Deus leva a cada um de nós, para que nós entendamos o que Ele está derramando em nós. Mas tem coisa que não adianta. Eu vou falar um negócio aqui, está indo para a internet. Tem coisa que não adianta você orar, é você que tem que abrir mão. Tem coisa que não adianta, Senhor, me dá força. Não, é você que tem que abrir mão. Só que a gente fica tão agarrado, e a gente tem medo porque não sabe como é que vai ser. Não, isso aqui já é o certo, né? Vou trocar o certo pelo duvidoso.
E aí a gente continua gritando Hosana. Domingo ele está chegando, Hosana, Hosana. Mas quando eles perceberam que ele não seria o líder religioso, o líder político e o líder militar, sexta-feira a expectativa deles estava totalmente frustrada, a ponto de gritar: Jesus? Crucifica, manda Barrabás. Sabe por quê? A Bíblia diz: Barrabás tinha se envolvido num tumulto e tinha até cometido um assassinato. Só você ler, está lá em Mateus, está lá em Lucas. O povo preferiu um assassino, mas um assassino que era um simpatizante da ordem dos zelotes, que lutavam contra Roma, porque eles queriam em Barrabás o que eles estavam procurando em Jesus. É por isso que foi fácil. Se você olhar 2 versículos antes do versículo que a gente leu aqui, no capítulo 15, você vai ver que as autoridades religiosas incitaram o povo para que pedissem para que Barrabás fosse liberto. Sabe por quê? Porque Barrabás é o que representava o que o povo realmente queria. Eles achavam que queriam Jesus, mas quando descobriram quem Jesus realmente era e o que ele realmente era capaz de fazer, eles preferiram Barrabás. Sabe o que isso significa? Significa que a gente chega numa igreja, a gente é tomado por um ambiente, a gente entrega a vida a Jesus, mas talvez no meio da caminhada a gente começa a perceber que não é aquele conto de fadas todo que alguém um dia contou para você. Porque nunca uma palavra esteve tão atual quanto a palavra que Paulo escreveu a Timóteo: pregue a palavra, seja oportuno ou não, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e cercar-se-ão de mestres que ensinam segundo as suas próprias cobiças, e como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe o que isso significa? Significa que é a mesma galera que estava pronta para dizer Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, é a mesma galera que foi facilmente ludibriada pelos religiosos. Irmão, isso aqui daria uma pregação por si só. Como tem pessoas que são facilmente ludibriadas por autoridades religiosas que prometem o que a Bíblia não promete, que fazem pessoas acreditarem em coisas que a Bíblia não afirma. Sabe qual é a primeira coisa que é feito? Tira de você a autonomia de aprender com a Bíblia. Irmão, se você é um crente dessa igreja, você não tem o costume de ler a Bíblia, você precisa urgentemente começar a ler a Bíblia. Como é que você vai saber se o que eu estou pregando aqui não é uma lorota que eu estou inventando da minha cabeça? Sabe como? Se você ler a Bíblia, se você conhecer a Bíblia. Bom eram os de Bereia, Paulo vai dizer, porque tudo que Paulo pregava, eles iam olhar para ver se era assim que estava escrito. Irmãos, a gente tem sido levado e tem sido manipulado no Brasil por lideranças que estão fazendo o povo preferir Barrabás. Eu não sei se você lembra que eu preguei aqui semana passada, eu falei que a mulher no poço de Jacó, ela entrou na cidade e ela trouxe a multidão da cidade para vir ter com Jesus. Por quê? Porque o foco dela era Jesus. Os discípulos foram para a cidade comprar comida, falaram com um monte de gente, encontraram um monte de gente, e quando eles voltaram, eles trouxeram comida, e Jesus nem comeu. Quando eles trouxeram a comida, Jesus começou a dizer para eles: vamos fazer algumas coisas. Senhor, come. Quer dizer, parece que é mais importante aquilo que eu tenho para fazer para Jesus do que o que Jesus de fato quer fazer. Não, come. E Jesus dá para eles uma revelação: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso escandaliza, irmão. Isso escandaliza, porque a gente aprende um monte de regrinhas religiosas, que se você fizer assim, Deus vai te abençoar de um jeito tal. Sabe qual é o nome disso? Mandinga. Você faz assim, não, faz assim,
faz assim e faz assim, que aí Deus vai te dar. Isso é paganismo, irmão. Faz desse jeito assim, faz um voto de tal jeito, que aí você vai forçar a divindade a te dar um negócio. Isso não é cristianismo não, irmão. Isso é qualquer coisa, menos cristianismo. Não, faz uma não sei o que lá. Irmãos, muitos de nós, quando se deparam com o evangelho da cruz, a gente se escandaliza. E tem que ser assim. A cruz tem que causar escândalo em nós, porque a cruz mostra um amor absurdo de um Deus que, sem você merecer, Ele se entregou por você. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados ao inferno. Uma palavra proibida dos nossos dias. Não pode falar inferno. Sabe quem mais falou de inferno na Bíblia? Chuta. Começa com J o nome dele. Jesus. 1/3 de todo o ministério de Jesus foi fazendo, sabe o quê? Expulsando demônio. E hoje, o evangelho coach ensina as pessoas, não, isso aí não existe não. Vai na terapia, vai no psicólogo. Olhe para mim, eu vou dizer uma coisa muito responsável aqui. Irmãos, a medicina, a psicologia, a terapia, tudo isso foi porque Deus proporcionou para nós conhecimento. Existem questões que são questões que precisam ser tratadas pelo psicólogo, pelo terapeuta, pelo psiquiatra. Agora, aquilo que é espiritual, você pode ir para onde você quiser, só Jesus pode curar. Aquilo que é na tua alma, você pode ir para onde você quiser, só Jesus pode te dar refrigério. Então a gente precisa saber separar as coisas. E quando você entende o que é o evangelho que te alcançou, você começa a perceber que o que você pode fazer, você deve fazer. Ou por acaso você vê alguém com problema de coração e fica só na igreja orando. Não, vai no cardiologista, não vai? Então aquilo que é para medicina, procure a medicina. Agora, a inquietude da alma do ser humano, só Deus pode preencher. A inquietude da alma de todo homem e mulher na face da terra, só a palavra de Deus pode preencher. Não adianta tratar de formas naturais aquilo que é espiritual. Então você precisa discernir e precisa estar disposto a ir mais fundo em quem Jesus é, para que você não seja um tolo religioso, para que você compreenda as verdades espirituais da Bíblia, porque todos nós somos mais do que necessitados da graça e das misericórdias de Deus, irmãos. Aí, o cenário é o seguinte, eu já estou terminando. Sexta-feira, pegaram Jesus, porque ele foi traído, ele mesmo se entregou, depois a gente vai ver na revelação bíblica. E aí chegaram diante do povo. O povo disse, faz como é costume, liberta alguém. Já que esse Jesus, estou parafraseando aqui na nova tradução na linguagem de Weberson. Já que esse Jesus, ele não fez o que a gente achou que ele ia fazer, solta Barrabás. E esse Jesus, chamado o Cristo, irmão, isso aqui é muito profundo. Pôncio Pilatos, um governador romano, pagão, ele viu, ele percebeu, e a Bíblia registra isso, que Jesus tinha sido entregue por causa da inveja dos religiosos. Aí é doideira. Jesus está sendo entregue por causa da inveja dos religiosos. Porque eles queriam usurpar aquilo que pertence a Jesus. Só isso aqui daria uma pregação de mais de 1 hora. Preste atenção aqui. Quando a igreja, qualquer um de nós aqui, tenta usurpar aquilo que é de Jesus, você já se perdeu e você não sabe. Você já está querendo glória e não sabe.
você já está caminhando na religiosidade e não sabe. Irmão, religiosidade, uma vez por todas, não é uso e costume, usar a calça comprida, mulher usar saia até o pé, não se depilar, não é isso não. Religiosidade é quando você tira Jesus de cena em qualquer coisa que você fizer na sua vida religiosa. Até aqueles que falam assim, não, tem nada a ver não, isso aí é religiosidade. Essa é a pior religiosidade que tem. É aquele que fala assim, não, tem nada a ver, a minha liberdade. Essa é a pior religiosidade, porque você tira Jesus de cena para botar o seu bem-estar. Agora, eles queriam usurpar, e Pôncio Pilatos fala assim, e o que eu devo fazer desse Jesus chamado Cristo? Aí nós lemos aqui, e eles clamavam, crucifica-o. Irmãos, eu não sei te explicar como, mas existe algo muito profundo e precioso revelado aqui. Qual é a principal finalidade de Cristo quando Ele abre mão da sua glória? Morrer na cruz. Morrer na cruz, para pagar o preço por causa de nós. Mas olha só que coisa interessante. A maneira como isso acontece mostra ainda mais que nós somos miseravelmente necessitados, que Deus intervenha na nossa vida o tempo todo. A não ser que você, diferente de mim, porque eu já fiz isso várias vezes, quantas vezes eu acabei de receber algo do Senhor, 2 dias depois virei as costas para Deus. Vive uma situação bacana na presença de Deus, 2 dias depois estou fazendo o que não é para fazer. Aí pede perdão, aí no outro dia está de novo, aí pede perdão de novo, aí um mês daqui a pouco está fazendo outra coisa pior. Na nossa cabeça, a gente tem uma escala de quem pode ou quem não pode estar perto de Deus. Os católicos acham que Deus é católico, os evangélicos acham que Deus é evangélico, os judeus acham que Deus é judeu, os muçulmanos acham que Deus é muçulmano. Olhe para mim, Deus não pode ser contido por nenhuma caixinha religiosa. O que você quer dizer, pastor? Que todos os caminhos levam a Deus? O que eu quero dizer é que o que Jesus veio trazer para nós é muito mais do que a ideia de uma religião. É vida para você. Porque, irmão, vocês acham que se daqui a uns anos o evangelho no Brasil for proibido e a gente não puder mais se reunir num lugar como esse aqui, a igreja acaba? Lembra da pandemia? Fechou tudo. A igreja acabou? Não. Em cada casa do Brasil onde havia um crente, virou uma igreja. Sabe por quê? Porque pode faltar tudo. Pode faltar estrutura, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar o que for na tua vida, só não pode faltar Jesus. Só não pode faltar Jesus na tua história. Irmãos, isso é muito mais do que religião, irmãos. Isso é muito mais do que botar um terno bonito e vir pregar domingo. É muito mais do que ensaiar e vir tocar no domingo. É entender que a sua vida foi gerada na eternidade para um propósito, e o teu propósito é revelar o reino de Deus através da tua casa, através do teu casamento, através da tua família, em tudo que você faz. Esse evangelho tem que estar presente, irmãos. Fica de pé, por favor, quero orar por você. Quero orar contigo nessa noite. O louvor não precisa subir hoje não. Eu não vou cantar agora não. A gente vai cantar só na oferta daqui a pouco. Irmãos, eu queria incentivar você. Coloque suas 2 mãos no seu coração. Mas só se essa palavra de alguma forma falou com você. Se não falou, irmão, não coloque. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Você também que foi alcançado por essa palavra,
Se essa palavra tocou no teu coração, ore conosco nesse momento, se você assim puder. Senhor, obrigado porque mesmo nós não merecendo, o Senhor continua fazendo valer a tua vontade, a tua graça sobre as nossas vidas. Transforma-nos, Senhor, que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor desenhou na eternidade para nós. Deus, eu peço que o Senhor continue transformando a nossa história, transformando a nossa vida, transformando absolutamente tudo o que o Senhor tem para fazer. Que nós sejamos alcançados pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor, através da Tua palavra, possa nos ensinar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero, em nome de Jesus, como igreja do Senhor reunida nesse lugar, abençoar cada família aqui representada. Meu Deus, cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem, que nós possamos viver o Teu sobrenatural. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia, aleluia.